Fala, bitolados, tudo bem com vocês? Se você tem medo, se você tem ansiedade, se isso está atrapalhando o seu rendimento nos estudos para concursos, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu fiz uma live muito legal com o Felipe Lima junto com a minha super esposa, a Natasha também, e nós vamos te ajudar se você tem esse problema. O Felipe Lima, ele tem livro sobre o tema, ele é um expert nesse assunto, e eu tenho certeza que nós juntos vamos te ajudar. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai vencer o medo e a ansiedade nos estudos. Fala pessoal, estamos ao vivo aqui com E aí, galera? a Natasha do Bitolei. Dá oi pra galera, por favor. Olá, tudo bem? Boa noite, galera. Ao longo da minha história, da minha carreira, eu brinco, eu falo que eu sou um ex-burro, que eu descobri a cura da burrice. Porque, é sério, se alguém me chamasse, se alguém falasse burro, eu olhava. Mas eu não ficava com raiva, porque eu aceitava. Sabe quando você, assim, você se conforma? É aquela pessoa que está acima do peso, ela fala assim, eu sou gordinho. Sim. Eu sou assim. Uma aceitação que pode fazer muito mal, né? Dependendo. É porque eu nasci no mês de dezembro, eu sou do signo de Sagitário, então eu sou assim. Sim. Então aquilo vira uma realidade, né, para a pessoa, você já que ela aceitou acredita. como uma realidade. E ela nem imagina, pra você ter uma ideia, o meu sonho era ser piloto de avião. Até hoje, eu não sei onde faz a prova da AFA. Eu não fui nem buscar. Porque Será que era seu sonho mesmo? Era. Só que tinha um bloqueio. Tinha algo que te bloqueava ali. Não tinha um bloqueio, não. Tinha uma cadeia. Uma jaula. Uma não trincheira. Era um bloqueio, não. Era várias barras de ferro, assim. Eu sonhava, eu queria. Eu tinha avião, eu tinha post. Top Gun. Eu sei cantar música até hoje. Eu só não canto aqui agora porque eu tô desafinado. Sim. Mas era, sério, eu comprava um óculos igual do Top Gun lá, do Tom Cruise, entendeu? Eu achava que eu era o Tom Cruise. Mas sério, e eu me achava burro, assim, eu aceitava que eu era burro. As pessoas diziam, você é burro. Eu falei, eu sei. Pare de falar o que eu sei. Eu aceitava que eu era inferior. O que é o burro? Eu consegui identificar no crime da burrice, né? Que tem no Código Penal, o crime da burrice. Isso são duas coisas. A primeira é você não conseguir aprender alguma coisa, aí já vem a marreta na cabeça, você é burro. Sim. Língua portuguesa, você não sabe? Burro. Redação, você não sabe? Burro. Mas quem é que sabe tudo, gente? Ninguém. Né? Só que isso não ensina na escola, não. Sim. O que é que me ensinaram na escola? O professor falou assim, tá aí a folha em branco, tá aí uma caneta, e eu vou sentar a porrada na sua cara de cima a baixo, na redação. Vou bater em você. Sua letra tá feia. Mas era uma surra. Eu chegava em casa com o olho roxo. Minha mãe perguntava, o que foi, meu filho? Professor, corrigiu minha prova. Mas é assim mesmo. O sistema educacional, ele é falho, cara. E ele não olha as nuances de cada pessoa, sabe? Eu era um refúgio do sistema educacional na prática. Eu sempre tive dificuldade. Né? E você precisa lidar com essas coisas e aí começa a ter, provavelmente, o que aconteceu com você, que foi maturidade, né? De aprender. Cara, e não foi nem a questão da maturidade, pelo seguinte, eu comecei a ver que os anos estavam passando e eu não estava melhorando. Até os 17 anos, mais ou menos. Eu li meu primeiro livro aos 18 anos. Se eu tivesse numa roda de amigos, eu não abria a boca, porque eu tinha medo de falar bobagem. Olha a parada dos medos, né? Foi quando eu criei a imunidade emocional, que ela é um jeito de matar medo. Hoje a minha grande paixão é identificar e matar medo. Ainda bem que não tem um crime no Código Penal de matar medo, né? O nome disso é excludente de... Aí já é legítima defesa. Legítima defesa e tal, né? Tudo mais. Então, assim, eu tinha medo da matéria. Se eu olhasse para um livro de questões, por exemplo, de língua portuguesa, antes de abrir o livro, eu já estava intimidado, parecia uma arma virada para mim, assim. Quando eu abria a folha, ela fazia... Ele engatilhava na minha cara, eu falava, agora ferrou. Então, é um estado de ameaça. Sim. E quando aí a questão da burrice, né? A gente não se achar capaz de aprender coisas novas, então a gente nem tenta, para não passar vergonha. Sim. E a segunda coisa é quando você comete erros bobos. Eu sempre falo que a gente tem 3 coisas para se perdoar na vida. Vou fazer uma enquete aqui com o pessoal. Primeira coisa que a gente tem que se perdoar é do tempo perdido.
A segunda coisa é das escolhas erradas. E a terceira coisa é dos objetivos não realizados. É muito raro, né, que alguém não tenha que se perdoar de uma escolha errada que fez com que você perdesse tempo e não... mas se eu tivesse tido disciplina, eu já teria passado na minha prova. Mas se eu tivesse... né? O si é tão... Sim. Mata a gente. Então, assim, o que era o sentimento de burrice? Era eu me julgar tanto, que quanto mais a gente se julga, pessoal, pensa no julgamento, a culpa é a destruição da nossa alma. Quanto mais a gente se culpa, mais a gente se destrói. Então, eu olhava para uma prova e aquela nota era eu. Sim. Então, eu juro por Deus, eu peguei uma prova inteira, eram 10 questões, eu desmarquei de cima a baixo a certa e marquei respostas erradas, porque eu estava com medo. Por insegurança. O professor falou, não sei se eu te dou 10, eu te dou um tapa na cara. Porque eu estou vendo que está apagado. Você sabia como é que você desmarca? Ele me permitiu que eu fizesse de novo a prova. Faça de novo a prova, agora coloca a resposta que você acha que é. Você se sabotava, né? Mas assim, era medo. Cara, você desmarcar a resposta certa para marcar errada numa prova inteira. Sim. É para pular da ponte. Uma questão já dá raiva, imagina uma prova toda. Sim. E isso acontece com todo mundo, ó, também, que muita gente, né, faz isso na prova, não faz? Às vezes fica na O dúvida, tempo todo. tem insegurança com relação a uma questão e acaba marcando errada. Isso tem até uma explicação assim, né? O nosso cérebro que armazena o conteúdo de longo prazo é o nosso cérebro instintivo, e ele é muito mais rápido do que o racional, na verdade. Então, quando a gente instintivamente marca uma resposta, a chance dela estar certa é muito maior. E aí vem a insegurança, vem o medo, que tá certo, que é exatamente esse processo que às vezes acontece em uma questão ali na prova que, cara, te sabota e te destrói. Vezes é por uma questão que você não passa, né? E às vezes você fala assim, não, mas eu já marquei muita letra A. Nossa, isso é uma insegurança, né? Quando você faz certo e errado e você põe 5 questões certas, você sabe que as 5 estão certas, você fala, cara, não é possível. eu não confio em mim tanto assim para deixar isso do jeito que tá. E aí, gente, como é que eu venci a ansiedade e o medo? Porque tudo isso era a consequência de me achar burro. Como é que eu venci isso? Quando eu comecei, um professor meu me disse uma coisa, ele falou assim, se você lê um livro, é como se existisse uma transfusão de mentes. Você pega um pouquinho da cabeça da outra pessoa. Aí eu falei, eu sou burro. Eu não tenho nada na cabeça. Eu vou ler um monte de livro e vou deixar de ser burro. Sim. E aí eu comecei a buscar livros. Eu fui devagarinho. Em 2 anos eu li 200 livros. Caracas! Nossa, muito. Mais que muita gente já deu. Um a cada 3 dias. Porque foi o seguinte, o que aconteceu? Eu li um livro e as pessoas me viam diferente, porque eu sabia o que falar. Sim. Então eu estava numa roda entre amigos e eu falava, não, porque eu li essa semana Harry Potter. Harry Potter, in English. E lá, eu sabia um monte de coisa que eu não tinha nada na cabeça. Então, começou a acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido antes. As pessoas passaram a me admirar. Aí você ganhou confiança. Aquilo era uma droga feita cocaína. Por quê? Eu lia livro e as pessoas me admiravam. As pessoas me percebiam. Antes eu era invisível. Sim. Antes eu andava olhando para o chão, para o meu pé. Aí as pessoas começaram a me perguntar coisas. Eu fiz, me perguntou, tirou a dúvida comigo. Eu falei, caralho, eu arrepiei. Eu juro por Deus, eu arrepiei aqui. O cara me perguntou o negócio, mas eu tirou a dúvida comigo. Tá vendo? Eu saí assim, ó, comemorando. Caraca, a primeira vez que alguém chega para mim e fala, ô Felipe, qual é a resposta que você acha que é essa aqui? Isso nunca tinha acontecido. E aí eu comecei a estudar as técnicas de aprendizagem. Foi quando eu aprendi o mapa mental, leitura dinâmica, que é tema do meu livro aqui com o William Douglas. As outras técnicas de aprendizagem que a gente foi usando para criar todo um sistema de revisão e tudo mais e tal. Mas eu percebi que a trava não era essa. Não era um método. Sim. A trava era dentro. Porque eu via que tinha gente que, das 4 etapas, né, que é conseguir estudar, conseguir aprender, conseguir lembrar, conseguir fazer a prova. Sim. Nessas 4 etapas, a galera travava. Aí foi quando surgiu a imunidade emocional, para destravar.
para acabar com a procrastinação, a falta de concentração, estimular a memória para lembrar e chegar na prova rosnando. Chegar na prova dando tapa na mesa e enfrentando a prova como uma guerra. Tem mentorado meu que ele fala que ele olha para a cara do fiscal, o fiscal tem medo dele. Que ele olha para a cara do fiscal assim, dá minha prova. O espartano da prova. This prova. Falta falar, pede para sair. Cara, eu acho que assim, isso é um grande exemplo porque a gente tem contato com muita gente que estuda de todos os níveis, né? Assim, de tempo de estudo, tudo mais. Inclusive, a gente conversou sobre isso à tarde, né? Eu tive uma conversa com você um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, e eu percebo que muitas pessoas já querem pular etapas, sabe? Esses 4 níveis que você falou aqui de confiança, também de mentalidade, de outras coisas que são inerentes ao estudo, a você se jogar de verdade em qualquer coisa na sua vida, não só no estudo. As pessoas acham que vai ter, cara, eu vou ter contato com esse material apenas e ele vai ser uma solução, que aquele mesmo material que aquela pessoa usou, e se eu usar eu vou ter resultado. Não, o problema, na maioria dos casos, é na mentalidade, como você processa tudo isso, todo esse ciclo. São muito imediatistas, né? Elas querem o negócio para ontem. Então, assim, elas têm que aprender a lidar com isso também. Cada um vai ter o seu tempo aí de aprendizagem, né? Tem um monte de comparação tóxica. Às vezes manda mensagem pra gente, nossa, mas se eu comecei agora a estudar, eu passo? Eu falo, eu não sei o nível de estudo que você está, não sei se você já sabe estudar, não sei se você tem inteligência emocional suficiente para aguentar. Então, assim, sabe? E às vezes as pessoas chegam e falam assim também, nossa, mas eu não sei se eu consigo passar, concurso é muito difícil, então às vezes ela já vem travada. Né? Que era exatamente... Então, assim, você fala, poxa, é difícil você abrir a cabeça da pessoa e falar, olha, é possível, eu sou uma pessoa normal. Para ele demorou 3 meses, para mim demorou 2 anos. Mas então, assim, tenta você ficar, não ter inteligência emocional para lidar com isso também. Mas a imunidade emocional... Quando eu olhei para a inteligência emocional e muita gente me perguntava assim, Felipe, tá bom, eu preciso ter inteligência emocional. Como? Sim. Aí eu criei um treino como se fosse uma musculação. E eu consegui identificar, por exemplo, a origem da impaciência. Eu consegui identificar por que ela acontece e como é que a gente destrava a impaciência. Como é que eu treino a minha mente para que eu naturalmente seja uma pessoa paciente? Vocês querem, o pessoal que está vendo a gente aqui ao vivo, vocês querem que eu explique, pessoal, como é que faz para ter paciência? Por favor, agora eu também quero. Você precisa ensinar para o Gustavo, porque ele não tem paciência. O mais perto da paciência que eu tenho é um jogo. Pode ensinar. Boa. Eu sou paciente, agora... Lógico que sou, muito mais que você. Ao infinito. Vai começar a DR aqui ao vivo. Tá vendo? Vai ter live, ó. Eu tenho paciência sim. Viu? Tenho, tô falando. Mais do que você. É igual a minha esposa. Uma vez eu cheguei no quarto, né? Ela tava resolvendo 1000 coisas. Tava naquele dia, sabe, Gustavo? Então ela tava naquele negócio perigoso. Os 30 dias do mês. Os 30 dias do mês. Aí eu cheguei no quarto, eu fiz, oi, meu amor, tudo bem? Ela, por quê? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Por quê? Tá perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu falei, assim, desculpa porque eu te pedi, que eu falei que tá tudo bem. Ela falou, eu não precisei pedir desculpa, não. Eu fiz, então me desculpa que eu pedi desculpa. Aí ela começou a rir. Aí ela quebrou, ela falou, então desculpa porque eu pedi desculpa, tá certo. Já não tem limite, né? Já deu, já. Então ferrou. Então assim, pessoal, ó, vamos lá. Então eu tenho como é que faz para a gente treinar a paciência? Vê só. A impaciência, ela deriva de um medo. Tem uma coisa que eu ensino nos meus treinamentos. Eu tenho um treinamento chamado Imunidade Emocional. Inclusive, a gente criou um treinamento de R$1 para ajudar o povo da crise travada. A gente está dando por R$1 esse treinamento, porque eu vi que tem muita gente que está desesperada. E às vezes a questão da grana pesa. Eu falei, criei uma moeda no treinamento que é R$1, uma moeda para destravar. E aí, como é que funciona? Tem uma dica de ouro. Pessoal, anota isso, por favor. Gustavão, se liga. Em tudo, procure o medo. Em tudo, procure o medo. Por exemplo, as pessoas falam assim, Felipe, eu preciso ser uma pessoa mais organizada. Por que eu não consigo?
E eu pergunto para ela, como você se sente quando você precisa parar para se organizar? Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Aí eu não consigo me organizar porque eu estou perdendo tempo. Aí qual é a consequência da falta de organização? Perder tempo. Perder tempo. Então, o medo, ele é uma trava invisível que gera aquilo que você teme. O medo de errar faz com que você nem tente o erre. O medo de perder tempo, o medo de ser julgado faz com que você não seja você. O medo de ser julgado faz com que você trave, com que você fique esquisito. E a pessoa vai e julga. Você é esquisito? Porque você está com medo de ser esquisito, aí você fica esquisito. Sim, você trava. Sério, o medo reage assim mesmo. O medo, ele puxa. Então, você tem que ter medo de ficar milionário, né? Medo de ser aprovado. Ai, que medo de ficar rica. Que medo de ficar rico. Medo, meu Deus. Porque ele puxa, o medo puxa o que você se conecta. Então, de onde vem esse sentimento de atraso? Né? Eu escutei certa vez de uma mentorada minha, Felipe, eu não posso errar. Eu não tenho mais idade para perder tempo. 21 anos de idade. Isso acontece muito com nossos seguidores, cara. Muita gente nova com essa preocupação. Que absurdo, muito né? mais nova que a gente, né? A gente fica até mal. Fala assim, pô, se eu levantar o braço aqui, São Pedro puxa, já era. São Pedro puxa. Né? O anzol tá rodando já, então calma, gente, né? Calma, vocês são novos ainda. A maioria da galera aqui é muito mais nova que a gente. Pô. E outra, não tem essa de idade, né? Às vezes eu olho pro meu pai tem Parkinson muito avançado. E ele tá em cima de uma cama e, porra, a vida dele é brincar comigo. Então, às vezes eu olho para ele ali e eu falo assim, meu pai fala para mim às vezes, ele fala assim, me leva pra praia. E eu coloco ele no colo, coloco na cadeira de roda e a gente sai para brincar. Até para ele não é tarde demais. Sim. Ele ainda tem o que viver. Mesmo que sejam os últimos dias da vida do meu pai, ele ainda tem o que viver. Imagina quem está podendo andar, quem está podendo falar, quem está podendo ir para a guerra, correr atrás. Então, esse sentimento de atraso, ele se dá por duas coisas. Primeiro, a culpa, ela cega a gente das coisas boas. Por exemplo, a gente cria um planejamento, pela impaciência impossível, é como se fosse uma caixa que você tenta colocar mais coisa do que cabe na caixa. Aí você vai enfiando, a caixa vai rasgar. E aí, quando você não cumpre o planejamento impossível, você termina o dia com raiva, frustrado. Mais culpa, mais impaciência, mais insegurança. Eu não mereço ser aprovado. Sim. Porque eu não estou batendo a meta de horas líquidas e brutas e aí vem aquela pressão danada. Então, a impaciência é como se fosse uma conta bancária. Tudo que eu me culpo, eu desvalorizo o que eu faço. A culpa te cega das coisas boas. Sim. E aí, nessa conta bancária da vida, a gente entra ao débito. Nosso filho passando aqui, ó. É o irmão de vocês, né? Esse cara grandão aí, esse... enorme do tamanho da mãe já. E aí, o que acontece? A culpa me cega das coisas boas. Então, às vezes você faz uma prova e se você ficar por uma questão, você não olha que você acertou 99. Muitas, Você só olha o que errou. Só olha o que errou. E é essa culpa que te cega das coisas boas. Então, como é que a gente faz para destravar a impaciência? A primeira coisa é o perdão. E o perdão, porque assim, Gustavo, vou pegar o teu exemplo, né? Da Natasha já falou que você rola um pouquinho de impaciência. O que acontece? Você veio de uma origem de vida que você falou assim, cara, eu não posso errar. Eu tenho que fazer virar. E rápido. Eu tenho que ir rápido. E rápido. Tenho que ir pra guerra. E aí você cria um crítico interno. Deixa eu pegar meu crítico interno aqui, que é o Yoda. Espera aí que o bicho virou. Meu crítico interno aqui é o Yoda. E aí, você perguntava pro Yoda assim, Yoda, posso errar? Ele falava assim, ó, não, você não pode errar. Então, se eu não posso errar, qualquer errinho, culpa. Fiz coisa boa, você não fez mais que a sua obrigação. Bora, você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar. Aí você não vive o agora. Então, quando você, e eu vou te dar uma dica de ouro, Gustavo, assim, para você, isso vai ser prazeroso e vai gerar energia, que é você criar um carimbo. Eu preciso mandar um carimbo de presente para você. Depois eu passo teu endereço.
Vou fazer um carimbo escrito assim, Bitolei. Boa. Para vocês carimbarem. E aí, vocês vão fazer e vai ser um carimbo grande para você bater com força. Geralmente eu quebro os meus carimbos. Porque assim, eu vou gravar uma aula, eu falo parabéns. E a minha mente registra que eu vou fazer aquilo. Quando eu termino o dia, eu tenho um caderno todo carimbado. Então diga para quem é o meu gatilho para dizer assim, parabéns, 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 parabéns. Isso vai gerando energia. Sim. Quando eu pago uma conta, eu me parabenizo. Quando eu tomo um copo d'água, quando eu faço uma refeição, eu paro e penso que em algum lugar do mundo tem milhões de pessoas que não comeram ontem, não vão comer hoje e não vão comer amanhã. Eu me parabenizo pela refeição que faço. Eu me parabenizo por cada momento do meu dia. Isso me traz uma coisa que muita gente perde ao longo das provas e concursos, ao longo dos objetivos de vida, seja qual for, que é a alegria de viver. Sim. Gratidão, né? Gratidão, que é a valorização, reconhecimento. É muito raro que a gente veja pessoas que se valorizam. Então, Gustavão, sim. quando tu passa a se perdoar, e o perdão ele tem que vir para o passado. Primeiro, para o passado. Porque tem muitas coisas no nosso passado que programam a nossa mente para o futuro. Então, se você parar para assim, pô, do que eu preciso me perdoar? E aí você vai lembrando de coisas, cara. Você vai lembrando de coisas assim, e vai chegar lá na infância, às vezes, de coisas bobas que você fala assim, cara, eu me perdoo por isso. Uma vez eu perguntei para uma mentorada minha, do que você precisa se perdoar? Ela falou, um dia eu saí de casa, abri o portão, meu cachorrinho saiu, passou um carro e passou por cima dele. Eu perguntei para ela, que idade você tinha? Ela falou 6 anos de idade. Só que a mulher estava com 45 anos. E ela carregava aquela culpa. E às vezes a gente carrega culpas assim, Sim, culpas de não só de reprovação, de não estudar, culpa de não dar uma condição melhor para a família, culpa de não dar orgulho. Na maioria das vezes de coisas que a gente não pode controlar, né? E esse é o ponto. Eu vejo muitas pessoas, a maioria se preocupando com coisas que não pode controlar, e isso atrapalha porque você esquece de fazer as coisas que você pode controlar e está preparado quando você tiver uma oportunidade, né? Quando a gente fala de concurso, de estar preparado para uma prova, por exemplo, né? E isso é uma coisa que você precisa aprender a controlar muito bem. Eu acho que as mulheres também sentem muita culpa, porque geralmente quando elas vão estudar, elas têm que deixar o filho, a casa, o marido, tudo um pouquinho de lado para estudar. Então aí vem aquela culpa, nossa, estou deixando eles de lado agora, e se eu não passar? Fica se remoendo, e se eu não né? conseguir, né? Porque não é um negócio que você, eu estudei hoje e amanhã eu vou lá e passo. Não é assim. São vários dias que você deixa uma tarefa ou outra de lado. São várias noites que você deixa de fazer alguma coisa com seu filho, com seu marido. Então, assim, a gente, que é mãe, tudo, sente muito essa culpa, né? É verdade. E aí é onde vem o treino. A imunidade emocional, ela é um treino, como se fosse um treino de porrada. É um treino... deixa eu pegar um exemplo para vocês. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu sofri um abuso. Eu estava brincando com os amiguinhos na rua, fui pular uma cerca, passou um adulto, eu com 6 anos, o cara baixou a minha bermuda e me molestou. E eu tive que perdoar aquele momento do meu passado, perdoar o cara e me perdoar. Porque tudo que acontece no nosso passado programa a nossa mente. Às vezes você vê um trauma que você fala assim, eu não confio em ninguém, eu não dou as costas para ninguém. Você vira uma pessoa travada por conta daquele trauma. Às vezes é alguém que falece da família, reprovações. São perdas que a gente tem, coisas que dão errado. Então, sempre que eu conto para os meus alunos sobre esse perdão, né, de perdoar um abuso, a galera fala assim, cara, Felipe, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falo, olha, treino. Tudo na vida é treino. Quando a gente se perdoa a nossa história e aprende a olhar para ela com amor, né, você pode perguntar para as pessoas assim, há quanto tempo você está estudando para passar no seu concurso? Ou fazer outra coisa dar certo na vida? E as pessoas falam um tempo com tristeza, falam assim, 5 anos. Em vez de falar assim,
Tem 5 anos que eu tô nessa batalha. Você tá vendo a minha persistência? Você tá vendo o tanto que eu mereço? Tem 5 Sim. anos. E Exato. depois que a gente se perdoa do passado, do presente e do futuro, que a gente vai errar. Quanto mais nós que somos empreendedores, a gente erra muito, tanto quanto A quem gente está aprende buscando. a lidar com o erro e aprender com o erro, né? A gente só está aqui porque a gente errou muito. O erro vai te ensinar alguma Né? coisa. Quando Na pior das hipóteses, ele vai te ensinar alguma coisa. O Mas erro, ele é o único caminho para aprender. Se eu Tenho acerto, é certeza que porque eu já sei. o primeiro colocado de qualquer concurso hoje, se você puxar a capivara mesmo, se pudesse fazer isso, pegar o relatório dele lá do que concursos, provavelmente ele é o cara que mais errou questões. Só que ele errou no momento que podia, ele aprendeu com aquele erro e evoluiu. Sim. E a vida é assim, né? Depois que você passa no concurso, eu, por exemplo, hoje falei, nossa, eu estudei 2 anos para chegar aqui. Você acha que agora eu não vou fazer jus a tudo que eu me esforcei para, sabe? Então você sente a valorização do tempo que você se dedicou, não que você perdeu. São coisas diferentes, né? Fantástico. E aí você dá até mais valor para aquilo. Você fala, não, eu vou fazer isso porque eu me dediquei muito tempo para isso. Foi muito esforço colocado nisso. E o que você falou sobre perdão, né, agradecimento, eu vi um post legal esses dias que era algo assim que eu nunca tinha visto escrito desse jeito, que falava que fé era você agradecer antes, gratidão é você agradecer depois. São 2 faces de uma mesma moeda. É verdade. Você aprende a ser grato, você aprende a ter fé também, porque você percebe que um é consequência do outro, sabe? Isso deixa você muito mais leve em tudo que você vai fazer. E aí você vai treinando até para quebrar esses padrões de pai, né? Por exemplo, quando a gente vê os nossos pais passando por algumas dificuldades, a gente programa a nossa mente, fala, isso não pode acontecer comigo. Sim. Até o que nossos pais viveram, a gente tem que perdoar. Sim. Para não refletir na nossa vida, né? Isso, para não instalar uma escassez. Pô, meu pai passou aperto financeiro, minha mãe passou aperto financeiro. Aí também vou passar. Então, o medo, ele é transferido às vezes. Sim. E aí, você quando você se perdoa e passa a se valorizar, é engraçado como você tem uma leveza, porque assim, quanto mais eu me valorizo, não é ser arrogante, mas é me valorizar. Mas eu sei quem eu sou. E se amar. Então, assim, vocês são pais, e eu tenho certeza que o filho de vocês aprende com a vida de vocês, com o exemplo. Com a experiência, né? Ele Sim. aprende com a nossa atitude. Ele queria um vademecum. Faço, ele vai fazer. Tudo que o pai faz, ele vai Sério, fazer. Sério, ele tinha um vademecum que ele aprende com base nas experiências que a gente vê. É uma esponja. Eu vejo assim, eu vejo muitas pessoas que colocam limitações no que ela pode fazer, jogando a culpa, às vezes, na família, sabe? Jogando uma culpa assim, não, eu não posso fazer isso porque, cara, eu preciso cuidar dessa pessoa. Então, nesse momento, eu restringo as coisas boas que eu posso fazer, que, na verdade, são as coisas que vão ajudar realmente aquela outra pessoa que ela está jogando uma culpa ali, né? É a máscara do avião. E isso daí, exatamente, a gente tem um vídeo disso, né, de máscara de avião, que acho que é a analogia perfeita, assim, né? Quando tem um acidente, o que você faz num avião que a aeromoça mostra lá? Primeiro, você põe a máscara em si mesmo. Se você não estiver forte, não estiver são, não estiver saudável, você não pode ajudar ninguém. É verdade. Né? E tem uma frase, gente, que eu sempre falo para o pessoal da risada, que é a seguinte: se você sobreviver à sua família, você vai estar pronto para a vida. Sim, verdade. Porque às vezes, né, a gente quer... Tem caminhos que tem coração. Tem tanto... Qualquer carreira que a gente escolha, a nossa família vai querer botar o dedo no meio, né? Falar assim, eu concordo, eu discordo. E aí, a gente tem que ter a serenidade de dizer o seguinte: olha, eu sei que você me ama. A vida é minha. Quem sabe do sonho sou eu, a vida é minha. Quem assina o cheque da minha vida sou eu. Quem vai pagar o preço sou eu. Sim, por mais que meu pai e minha mãe paguem minhas contas, eu olho para, né, na época que eu olhava para meus pais, a minha mãe foi muito contra fazer o que eu faço, de palestrar, enfim, criar cursos, ajudar as pessoas. E quando eu pedi exoneração do serviço público, mas todo mundo falou, cara, você vai se ferrar. E eu me ferrei. Deu muito certo, depois deu muito errado. Eu passei fome. Foi quando eu escrevi a cartinha de despedida.
Foi quando eu escutei a música do Xande, do Revelação, Erga essa cabeça, mete fé e vai na fé. E foi quando eu encontrei com o William Douglas. Ele estava numa palestra, eu cheguei para ele assim e falei, tudo bem, sou seu fã, vamos fazer um livro junto? E hoje? E hoje o rapaz tá aí. Esse é o Caboclo. Meu livro com ele. E naquela época que eu conheci o William, eu olhava para o William e nas minhas orações eu falava, Senhor, por que tem gente que não é nada e tem gente que é tudo? Por que tem gente que é um lixo e o outro é um diamante? Nossa, eu tô lendo um livro que tem muito a ver com tudo isso. Você comprou? Como é que chama? Eu comprei, ela roubou. Eu comecei a ler. Começou antes. Peguei mal, isso daí eu peguei mal. Chegou pelo correio, eu vi, já estava marcado já, na página que ela está lendo. E aí... Eu esqueci o nome, mas é muito sobre isso. A mágica de pensar grande. Magia. Uau, esse aí é do David Schwartz. Sim. É legal. O primeiro livro que eu li foi o Use o Poder da Sua Mente, desse mesmo autor. Sim. E aí, quando eu vejo muitas vezes as pessoas estão buscando empreender ou passar em concurso, parece que o cara que passou é o Darth Vader. Sim. Eu tô nesse capítulo aí. A pessoa que conseguiu o que você quer, parece que ele é o samurai. E você não é nada. Sim. Né? E às vezes, aí, olha como é louco isso. Assim, eu fechava o olho e falava, Senhor, por que errastes a mão em mim? E fizeste o seu tão pequenininho, que não vale nada, não sou ninguém. Eu quero ser alguém na vida. E quando eu conheci o William, ele me chamou para almoçar, eu fiquei desesperado, porque eu não tinha como pagar a conta. Eu fiquei pensando assim, onde é que um juiz federal vai almoçar? Num canto caro. E eu não tinha dinheiro, estava passando fome. Eu não tinha dinheiro para comprar sabonete em casa. Se você ver aqui em casa hoje, é topado de sabonete. Minha esposa fala... A gente era assim também, cara. Só que a nossa história é com a manteiga. A gente não conseguia comprar manteiga. A gente tem até um vídeo falando sobre isso. Era só margarina Qualy. Hoje em dia eu não consigo nem comer Hoje mais. eu vejo aviação, na época de pandemia, eu enchia, cara. Porque eu falo assim, não, isso daí vai acabar e, tipo, eu preciso ter manteiga, entendeu? Qualy não dá mais. A escassez faz isso com a gente, né? E aí, quando eu passei por isso, né, que eu fui almoçar lá com o William, alguém pagou a conta, né, que o cara ficou amigo meu, depois o cara que pagou a conta. E quando eu olhei para o meu livro, eu acho que é a mesma sensação que as pessoas olham para um termo de posse, ou, enfim, para um sonho realizado, né? Sim. Que é como se Deus tivesse falado para mim assim, olha, eu vou colocar o seu nome no mesmo livro do nome do cara que você acha que tem valor e você não tem. Essa é a prova que... Para mostrar que você pode ser, sim, quem você quiser, pode ser o que né? você quiser. Cara, eu vejo um padrão, assim, ó, aplicado para concurso, que é o que eu vejo, né, que a gente acompanha mais da galera, especificamente, que é exatamente isso. Do mesmo jeito que tem essa limitação, assim, de eu achar que eu sou burro, normalmente, e muita gente falava, porque eu passei no primeiro concurso que eu fiz, né? Só que, assim, eu já tinha ritmo de estudos, né? Eu conto esse contexto todo como um todo, e a galera às vezes se compara, sendo que eles estão em uma situação muito diferente. E aí, a primeira coisa que aparece como uma objeção na cabeça da pessoa é falar, você é inteligente, consequentemente, ela tenta fazer um elogio para mim, eu me sinto ofendido, porque, na verdade, eu sei que não é isso, eu sei que naquele momento eu tive muito mais disciplina, que é o que realmente importa, só que ao mesmo tempo que ela faz esse elogio e fala, você é inteligente, ela se põe como burra, porque desse jeito... Eu não vou conseguir porque eu não sou inteligente ela igual mostra ele. que eu tenho uma coisa, uma habilidade nata que... Isso. Aliás, que eu tenho, né, que ela não tem. Então ela fala assim, eu não consigo aquele sonho, não é por culpa minha. É porque eu não sou inteligente igual ele. É porque Ele eu é não o preciso seguinte, nem agir, eu não preciso nem tentar, porque eu não tenho aquela habilidade que só ele tem. E tem um estudo, né, Gu, que a gente fala Tem dos tem vídeos dois nossos. estudos gigantescos, né? No Aprovação Ágil eu coloco esses estudos, que é comprovado cientificamente, cara. Eles mediram de crianças, até a época do Enem, lá dos Estados Unidos, e da Nova Zelândia fizeram o mesmo estudo, medindo disciplina e inteligência, medindo o QI. Quem teve nota, quem teve sucesso nesse estudo da Nova Zelândia, eles mediram até felicidade.
E quem tinha disciplina foi muito mais feliz, foi muito mais próspero, era mais rico. E quem tinha o QI alto, que era o mais inteligente, teoricamente. Não, teve gente inteligente que conseguiu sucesso, mas era significa, irrelevante. Entendeu? Não significa, você não precisa ser inteligente. E quando você entende isso, você percebe que não existe isso. É disciplina. Disciplina é o que vai fazer você ter sucesso, felicidade e tudo mais. E quando eu tentei ter disciplina, eu tatuei no braço, não porque eu tinha, mas porque eu vi um trecho bíblico que falava assim: o preguiçoso passa fome, e eu passei fome. E eu falei, caraca, eu não quero mais passar fome, é muito ruim. E eu tatuei no braço a palavra disciplina. E aí eu descobri que o mecanismo da imunidade emocional, ele tem esse duplo papel, porque assim, qual é a trava da disciplina? Ansiedade e medo. Ansiedade cansa, física e mentalmente. Você pode passar o domingo inteiro fazendo nada, só assistindo Fantástico. E dor no ombro até. Cara, você fica tenso, sabe? É um sintoma de ansiedade. E o medo, porque quando você mata o medo, quando você reprograma, você perdoa o passado, na hora que você perdoa o passado do jeito certo, o medo morre. Você mata medo. Mata, assim, qualquer tipo de medo. Medo de prova, medo de ser julgado, medo de morrer, medo de perder alguém, medo, qualquer medo. Comparação, tudo mais. Comparação. E aí o que acontece? Aquilo que você falou de... por exemplo, as pessoas falam assim, isso é difícil. Ela está falando que é difícil porque ela tem medo de não conseguir. E ela diz, é difícil, é como se fosse um excludente de ilicitude. Olha, é difícil. Você passou porque você é inteligente, então... Tem um porquê. É uma desculpa. Para você foi fácil e para tirar a culpa. Que eu não controlo. Para tirar a culpa. A desculpa, ela tem a mesma função do perdão. Sim. A desculpa, ela tem a mesma função porque ela visa tirar a culpa. Mas assim, não é culpa minha porque é muito difícil. Mas a consequência é totalmente aí que muda tudo, né, cara? É terrível. Então, quando eu treino minha mente para eu não me julgar, quando eu erro, para valorizar o meu erro com alegria, isso gera uma disciplina absurda. Isso foi o que me fez ler 200 livros em 2 anos. Sim. E sempre ler muito mais. Não foi só pelas técnicas de aprendizagem, mas foi pelo prazer. Sim. Pelo sorriso, pela alegria. Pelo propósito que você encontrou até também, né? Sim, sim. E aí a Natasha até falou assim, mas você queria mesmo? Toda vez que eu entro no avião, eu olho assim para o painel do piloto, assim, eu falo... Dá uma babinha. Ainda dá tempo. Dá uma babinha. Mas aí que tá. Aí vem o propósito, né? Assim, poxa, o que eu vou dedicar à minha existência? Hoje, para mim, é muito mais importante ajudar as pessoas a encontrar a alegria de viver, de estudar. Hoje eu recebo mensagens todos os dias. Felipe, eu voltei a falar com meu pai. Eu voltei a falar com a minha mãe. E você passou isso na pele, né? Muitas dessas coisas, né? Então você sabe o quanto machuca. Machuca você, né? Esse perdão também é se valorizar, entendeu? Várias coisas da vida. Muitas pessoas pensam assim, não, perdão, né? Às vezes, quando tem alguém relacionado, você pensa assim, não, eu não vou fazer isso por ele. Você não está fazendo por ele, você está fazendo por você. Sim, com certeza. Hoje em dia, pelo menos aqui, o judiciário está olhando um pouco para essa questão de constelação familiar. Você já ouviu falar? Que é quando a gente carrega os traumas da família para a nossa vida, e aí vira uma zona. Então, você tem mesmo que impor barreira e perdoar a sua família, né? A constelação familiar, ela fala muito disso também. No método da imunidade, foi uma ferramenta que eu criei, quando eu conheci constelação, para intervir, para promover a mudança, para promover o ajuste do que está para trás, do que está aqui, do que eu vivo hoje. E do que vem para frente. Futuro. Isso. Bacana. Esse alinhamento aí. E tanto é que a galera chega para mim, né, e pergunta assim, ei, qual é o melhor jeito de estudar? Aí eu paro e falo, você quer saber qual é o melhor jeito? A pessoa fica na expectativa, quero. Eu falo, feliz. É do seu jeito. Feliz. Você vai encontrar um jeito, você vai botar em prática. E muitas vezes a gente quer terceirizar isso, né? A gente quer buscar no outro aquilo que falta na gente. Sim. Então fala assim, eu quero que você me fala aí, quantas horas que eu tenho que estudar exatamente?
Eles milimetricamente. buscam uma fórmula fechada, olham para o lado e esquecem de olhar para dentro. É aquela coisa, né? Não faz a autoanálise, mas o que eu já sei, não faz o simulado. Uma das coisas que a gente torna mais feliz do estudo é você ver que está evoluindo nos estudos, mas você só vai ver essa evolução se você corrigir os seus erros. E aí que tá. O que eu percebo? Por exemplo, aqui ó, a gente está falando especificamente sobre medo. E um dos maiores medos, que eu acho que é uma das coisas que trava a galera, é de realmente se provar. Né? Eu converso com as pessoas falam assim, pô, será que eu consigo ser aprovado agora nesse concurso que saiu? Eu falo, cara, se você primeiro ponto, se você acreditar, você consegue. Se você não acreditar, nem começa, porque eu tenho certeza que você não vai conseguir. E você precisa perder o medo de se testar, reprovado, de descobrir a forma que você estuda, não é a forma que eu estudei. Você vai estar mais próximo. Entendeu? Se você pegar um gabarito, do medo, o gabarito certinho do medo é o perdão para trás. Toda vez que alguém pergunta assim, vem cá, será que eu consigo? Você está com medo de não conseguir. É só você pegar esse mesmo gabarito para todas as vezes que você tentou e não conseguiu, você perdoar isso tudo para trás, o medo morre. Sim. Mas às vezes as pessoas têm medo até de tentar, né? Ela fala assim, será que eu passo no primeiro? Se você não tentar, você nunca vai saber. Porque, ó... E se você não passar no primeiro, tem outros. Né? Sabe? Qual é o problema? A Nídia mandou uma pergunta aqui muito legal. Ela botou assim, vocês têm paciência. Porque não é fácil muita gente perguntando, né? Eu vou passar? E assim, às vezes a família pergunta, né? Quando é que você vai passar? Quando é que você vai fazer isso? Compara, né? Fulano não sei o quê. É o que mais tem. É verdade, é verdade. Imagina eu com o Gu em casa ainda. A Natasha, a gente gravou um podcast... Passou no primeiro, bem que você não passou até hoje. Já fez 20? Eu perguntei, mas... Só que assim, né? Eu passei em um monte de concurso, mas aí ninguém olha... Parece que é fácil. Não era o concurso que eu queria, não era o meu objetivo final. Eu fiquei 4 anos de... Você acompanhou 4 anos de abdicação total. Entendeu? Então, mas porque eu tinha encontrado o meu propósito já. Né? Então, tudo que eu fazia era com aquela ideia. Então, todas as coisas, quando eu me entendi, eu me aceitei do jeito que eu estudava diferente. Pô, eu olhava como que outras pessoas estudavam, como algumas pessoas falavam para essa pessoa que era o método perfeito de estudar, eu não me encaixava. E eu vejo que isso acontece e muita gente fica com medo e fica olhando só para o coleguinha do lado e para de olhar para dentro de si. Sim. E esse é um grande erro, entendeu? Que a gente Mas percebe que faz a pessoa parar de agir. Esse é o problema, né? Esse lance do coleguinha do lado, a gente foi treinado para fazer isso. Sim. Porque o professor da época da escola, o pai ou a mãe, né, uma vez eu lembro que meu pai chegou para mim e falou assim, eu fui meu pai e minha mãe, né, lembro? Eles estavam brigando comigo assim, aí falou assim, por que você não estuda como o filho do vizinho? Aí eu falei assim, por que você não é como o pai do vizinho, que não compara ele? Então, aí veio de um lado tomando o outro, né? E a gente aprende pela experiência, né? A gente vai fazer aquilo que a gente viu o nosso pai fazer, nossa mãe fazer. Então, assim, a gente quer fazer também, pô, ele tá fazendo, tá dando certo, você quer tentar absorver, né? Mas nem tudo você vai poder aplicar, né? Nem tudo vai ser cabível. Quando você começa a se entender, a se perdoar e a entender como que o mundo funciona, você olha, por exemplo, para o nosso sistema de ensino, ele é falho. Desde a concepção, eu acredito, sabe? Aquele sistema de ele é geral, né? Teorias infinitas, aí depois você vai ler alguma coisinha para depois fazer uma questão. Isso não funciona com 90% das pessoas. Quem aqui na escolinha, na faculdade, teve nota assim acima de 9, que é o que você às vezes precisa para o concurso. Você não teve essa realidade, talvez o sistema seja errado para você. É uma questão só que é exatamente o que aconteceu comigo. Então, você entende o sistema, como que ele funciona, se aceita, se adapta, e erra e aprende, e procure sua própria forma de estudar e felicidade. Isso vai trazer felicidade para você, porque você percebe que você evolui. E quando eu comecei nesse descobrir o prazer de estudar, né, de aprender coisas novas, uma coisa para mim foi muito assim, decisiva, a questão da autovalorização, o tanto que você valoriza o que você sabe. Eu posso saber muito menos que você, mas eu valorizo o que eu tenho. Você pode ter muito mais do que eu, porque para muita gente, a régua que me mede depende da sua. Se eu tenho 1 milhão na minha conta e você tem 10, parece que o meu 1 milhão não é tão grande assim.
Se eu domino uma matéria e você domina 10, parece que a minha matéria não vale tanto assim. E quando me chamaram para participar de um programa de TV, não sei se você já viu uma participação que eu tive lá no Os Incríveis, no National Geographic. Ah, que legal, não vi. Não, isso não vi. E eu era o único ex-burro, todo mundo era do ITA, da NASA, do Afeganistão, da faixa de Gaza, PhD, não sei do que. PhD. Títulos e mais títulos. E aí eu passei por uma prova onde eu tinha que memorizar uma sequência de bolas pretas e brancas completamente aleatórias. E eu fui vendado e eu falei a sequência com os olhos vendados. Eram 60 bolas, na final eram 100 bolas. E quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela galera, tinha um monte de câmeras, Casé Peçanha era o apresentador, tinha um monte de gente famosa, passou no mundo todo, National Geographic. E quando eu olhei para aquele desafio, eu falei assim, eu vou entregar o meu. Eu vou entregar o que eu tenho. Sem me preocupar se vai dar certo ou se não vai dar certo. Sim. E aí eu fui para a final, fui o campeão do meu programa, depois eu passo o vídeo para vocês verem. Ah, Legal. Passa Passa assim. que a gente compartilha aqui também. E foi assim, algo incrível. E quando eu cheguei na final, eu acertei 94 bolas, eu errei 6. E quando eu errei 6 bolas, eu olhei para aquelas 6 bolas erradas, né? Eu parei assim, eu falei, poxa, primeiro pensamento que vem, né? Eu passei vergonha, vou passar vergonha no mundo inteiro, que vai passar em vários países. Sim. Aí o A Casé gente tem Peçanha que olhar para coisa ruim, né, cara? É instintivo, né? É ele difícil. botou a mão no meu ombro e falou assim, cara, parabéns, você acertou 94 bolas. Eu falei, caraca, eu tinha esquecido. Esqueci de um detalhe só. E aí, é isso que acontece, né, cara? Assim, você deu mais valor para 6 do que para as outras 94. Imagina se esse cara, se isso tivesse acontecido e esse cara nunca falasse o parabéns. Talvez você ficasse se culpando por anos. Sim. E eu vejo que isso é o que a gente vê na prática que acontece com a galera. Às vezes a pessoa tem um feito incrível de uma disciplina que às vezes ela nunca estudou, nunca teve uma estrutura e fica se julgando, se comparando com outra pessoa e esquece da evolução, né? Sim, sim. Então, gente, quando eu conheci vocês, eu senti que as pessoas que nos conhecem precisavam dessa mensagem, né, de controlar a ansiedade, desse recado. Eu espero fazer mais lives com vocês. Eu espero poder dar um abraço em vocês muito em breve. Tamo junto. Eu também, cara. Foi um prazer. Você é de onde? Você é de onde? De que lugar? Eu sou do mundo. Do Brasil. Eu sou do mundo. Eu nasci em Maceió. Eu voltei para Maceió para cuidar do meu pai. Meu pai hoje ele não anda, não fala, mal fala, não se alimenta. Aí eu larguei tudo e vim cuidar do velhinho. Entendi. E vai, não vai, a gente posta vídeo. Mora bem, Maceió é muito lindo. Nossa, é um dos lugares que a gente queria morar, cara, que eu te falar. Vocês estão convidados. Eu não sei se eu vou passar muito mais tempo aqui, mas assim, eu moro na praia, eu não moro perto da praia, eu moro no mar. Aí sim. Mora bem melhor ainda. Depois eu vou mandar a localização do Waze para ver vocês verem aí quanto tempo dá de carro daqui para aí, para a gente trocar ideia. É que eu ia falar, se você estivesse aqui mais perto, para você vir aqui, né? Ou a gente aí, mas a gente mas marca. Você fica convidado também. A gente marca também. Não é igual Maceió, né? Mogi das Cruzes não é igual Maceió. A gente tá num frio desgraçado aqui. Eu tava conversando com ele, ligando o ar-condicionado lá, eu fiquei com inveja, cara. Tá aqui, ó, 17. Tem nossa família. Então, exato. É verdade. Perto das pessoas que a gente ama. E, gente, olha, eu quero que essa live foi uma forma da gente se conhecer e de encaixar essas missões de vida. Eu tenho certeza que vocês têm uma missão linda, que vocês transformam muitas vidas. Quem está vendo essa live tanto no YouTube como no Instagram, né, as 2, 3 pessoas que não conhecem o pessoal do Bitolei, seguem eles aí, que vale muito a pena. É só você clicar aqui em cima, gente. Ó, se você clicar aqui, vai aparecer os perfis, aí vocês clicam no Bitolei, manda a mensagem direta para eles, tenho certeza que eles vão receber vocês com muito carinho. E para a galera, se tiver uma galera aqui do Bitolei, a gente já postou hoje, falando bastante. Acho que essa live foi bem motivadora para eles, espero que tenha acalmado o coração aí dos concurseiros que sofrem muito com medo, ansiedade. E que eles adotem essa dica maravilhosa que você deu. E aprendam a se perdoar e comecem a seguir também tudo que o Felipe Lima fala aqui, porque, cara, é muito conteúdo bom, de verdade. É um prazer imenso que deu tudo certo. Ainda bem que eu te mandei a mensagem
Verdade. né? Que não tinha nada a ver com Ele essa me live. perguntou, Verdade, falou assim, manda essa mensagem. Eu falei, manda. Verdade, cara. Porque Por que foi um não? negócio muito natural e, cara, fico muito feliz mesmo de a gente ter feito esse contato. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de várias aqui que a gente vai fazer, não só no Instagram, no Bitolei, no YouTube, mas em todo lugar que você quiser, é só dar um toque, tamo junto. É Show, isso. show. Contem Muito comigo. obrigada, viu? É uma alegria ter vocês aqui. E vamos marcar já a próxima. Eu quero poder marcar, né, no futuro. Eu até conversei com o Gustavo sobre a gente fazer um Zoom com os alunos de vocês. Vocês também participarem de um Zoom com os nossos alunos. Vai ser uma troca incrível. Vai. E eu andei olhando os produtos de vocês, né, os serviços, as formas que vocês têm de ajudar as pessoas. Eu achei incrível, achei muito legal. E a gente vai somar muitas forças aí, vai ser top. Com Demorou. certeza. Tamo junto. Foi um grande prazer. Muito Tá bom? obrigada. Beijo no coração de vocês aí. Outro. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, pessoal do Instagram. Tchau, Beijo no galerinha. coração. E, ó, se alguém ficou com dúvida sobre a imunidade emocional, quiser saber mais sobre esse mini curso de R$1, é só mandar mensagem direta pra gente aí, que a gente passa. Inclusive, no nosso Instagram, daqui a pouco também eu vou colocar de novo lá, porque aproveitem. R$1. Vai valer a só. pena. Show. E não, daqui a pouco só acaba. vai lá no link lá do Bitolei, que vai estar o link lá para vocês se inscreverem nesse mini curso de R$1. É uma moeda, Sim. mas que vale muito mais, muito mais. É uma coisa que você vai ficar surpreso em perceber o estrondo que é esse mini curso. Sim, com certeza. Beleza. Até mais, boa noite. Valeu. Beijão, pessoal do Tchau. Instagram aqui. Tchau para vocês. Vamos encerrar aqui no Valeu. YouTube também. Deixa eu só compartilhar aqui no IGTV. Deixa eu voltar para cá. Espera aí. Vocês estão aqui ainda no YouTube? Me dê um oi aqui, pessoal. Vocês estão aqui ainda? Sim. Então, Sim, estamos aqui. Se despegue do pessoal do YouTube. Tem uma... tchau, pessoal do Tchau. YouTube. Inscrevam-se lá no nosso canal Em também. breve teremos mais vídeos. Ó, o nosso canal do YouTube está lá disponível para vocês. Tem Qual é 400. o canal de vocês do YouTube? Só para a gente colocar aqui embaixo. pra eles. youtube.com/Bitolei. Ah, beleza. Então, Só vamos procurar pegar por Bitolei. Em breve teremos mais conteúdos lá. E aqui a galera do Bitolei ainda não está vendo, mas a gente vai postar esse vídeo também lá no Bitolei para a Lá galera no nosso conhecer mais YouTube. o trabalho do Felipe aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. youtube.com/Bitolei. Eu coloquei o link aí, eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que vai dar. Se não der, depois a gente... Deu certo. Tá nos comentários aqui, pessoal. Eu vou até copiar esse youtube.com/Bitolei e eu vou colocar aqui nos comentários abaixo, vou fixar para vocês poderem assistir o pessoal que está vendo gravado, para vocês seguirem lá, fixei aqui no topo. Fechou? Fechou. Natasha, Gustavo, sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Foi massa. Obrigada esse papo. pelo convite. O prazer foi é um todo prazer nosso. nosso, tá bom? Obrigada. Valeu, Ana. Abraço. Tchau. Tchau.